História do Serviço Social. As origens do serviço social com a professora Olema Palmira Pelizer. Olá, aluno! Nesta aula vamos abordar o contexto do surgimento do serviço social no Brasil, nos conhecimentos teórico, metodológicos e políticos que orientaram a prática no período. Tudo com ênfase na precursora do serviço social no mundo, Mary Richman. E o contexto histórico no Brasil, o apresentador Vinícius Carvalho vai falar para vocês na sequência. Wat jij maar niet. Ze liegen. Allee? Zeg het maar. Wij worden als beesten behandeld als je weg bent. Wij... Er gebeuren hier alle dagen ongelukken omdat we ons ogen niet kunnen openhouden van de slaap. Qu'est-ce qu'elle dit? Excusez-moi, monsieur, nous prenons du retard. Probleem is Smit, meneer de directeur. Content? Hè? 2 frank boete. O contexto histórico no Brasil. Olá, pessoal! O serviço social surge no Brasil na Idade dos Monopólios. É o momento em que a sociedade burguesa busca formas sistemáticas e estratégicas para enfrentar as manifestações do operariado e o aumento significativo do êxodo rural. O capitalismo e o serviço social chegam ao Brasil com grande atraso. Quando o país foi colônia de Portugal, era proibido instalar fábricas e tudo devia ser comprado de lá. Até 1930, o Brasil vivia da exploração agrícola, principalmente do café. As fábricas produziam o mínimo para o consumo dos brasileiros e importava quase tudo da Europa e dos Estados Unidos. A Revolução de 30 levou Getúlio Vargas à presidência da República. O nacionalismo populista foi o modelo de desenvolvimento implantado. Com isso, a pequena burguesia nacional pôde buscar o desenvolvimento da indústria brasileira. As importações foram reduzidas e o domínio exclusivo da economia do café é exterminado. Enquanto o país dava os primeiros passos para a implantação do capitalismo, se tornava dependente dos países desenvolvidos na tecnologia industrial. Getúlio Vargas avançou no setor da indústria e criou as primeiras empresas estatais: a Companhia Siderúrgica Nacional e a Petrobras. Ele controlou os movimentos de rebelião contra o seu governo através de políticas de proteção aos direitos dos trabalhadores, direitos esses garantidos pela Constituição de 1948. Assim, na década de 30, surge o capitalismo concorrencial, com a liberdade política da propriedade privada, e os povoados criam um novo mundo, a Revolução Industrial. O proletariado e a burguesia é uma nova forma de sociedade de classes caracterizada pela compra e venda da força de trabalho. O capitalismo monopolista surge no século XX, com a Grande Depressão nos Estados Unidos, com a Primeira Guerra Mundial e com a Revolução Russa. É quando o Estado determina a manutenção e a ordem pública através da repressão e outras formas de assistência social. O surgimento do capitalismo monopolista marca a coerção sobre os trabalhadores organizados em sindicatos. O Estado responde com a manutenção da ordem pública, através do atendimento à família e aos menores de idade, além de utilizar outras formas de assistência social. Para fazer esse atendimento, o governo buscou a Igreja através da Ação Social Católica, que formava os seus primeiros profissionais.
Eles foram chamados para trabalhar nas instituições públicas. O serviço social, então, se integra como uma profissão na divisão sociotécnica do trabalho vocacionado. Passa a ter uma função ideológica e de controle, regulariza uma prática institucionalizada e assalariada. O capitalismo passa por mudanças significativas no seu ordenamento e no consequente acréscimo dos lucros do controle de mercado pelos preços das mercadorias e serviços produzidos pelos monopólios. As taxas de lucros e de acumulação aumentam, gerando o subconsumo. O investimento se centraliza nos setores mais fortes nas concorrências. Novas tecnologias influenciam o trabalho humano e eleva o custo de vendas. Quando o serviço social surge no Brasil na década de 30, através da ação social da Igreja Católica, o Estado solicita um trabalho junto às famílias e outras áreas. O serviço social no mundo. O fundamento neotomista no serviço social tem suas origens na caridade, que está presente desde a antiguidade. Segundo Platão e Aristóteles, ela era feita pela própria comunidade, destinada aos pobres e escravos. Eles tinham direito a um lugar na sociedade e negar a assistência se caracterizava como uma injustiça. A partir do século IV, com a chegada do cristianismo, a assistência aos pobres e doentes fica com a Igreja Católica através dos mosteiros. Para o cristianismo, ser pobre ou doente não é um castigo de Deus, mas consequência do descuido individual ou das circunstâncias. A pobreza e a doença são consideradas provocações. E quem praticava a caridade poderia ter grandes merecimentos ou méritos. Então, ajudar o próximo representava um meio para alcançar a vida eterna, era uma virtude. A caridade era feita pelo pressuposto de que todos os homens são irmãos e ajudar o próximo é um dever da fé e uma obrigação religiosa. As grandes ordens religiosas mantinham obras assistenciais à sombra dos conventos. Dentre elas, podemos destacar as ordens religiosas fundadas por São Francisco de Assis para os homens. Para as mulheres, existia a Ordem das Clarissas e para os leigos, a Ordem Terceira. Nos mosteiros, funcionavam os dispensários, hospitais, leprosários, orfanatos e também as escolas. Naqueles séculos, a função dos governos, que eram os reis e os imperadores, se limitava à defesa do território e à manutenção da ordem interna do Estado. Eles não intervinham no campo da caridade, considerando-a de domínio espiritual. Os governos auxiliavam as obras de caridade através de coletas entre particulares e por subvenções do tesouro público. O pensamento cristão e da filosofia medieval surgiu através da conciliação entre a razão e a fé, que também serviu de base para o serviço social europeu no final do século XIX e no começo do século XX. Entre os pensadores desta teoria estavam Santo Agostinho, que desenvolveu sua filosofia com influência no platonismo, e Santo Tomás de Aquino, com a influência aristotélica. A principal característica dessa filosofia é a ênfase nas questões teológicas. Alguns temas se destacavam como o dogma da Trindade, a encarnação de Deus, Filho, a liberdade, a salvação e a relação entre fé e razão. Os pensadores cristãos buscavam harmonizar essa relação de fé e a razão, mas se acreditava que a fé era indispensável para a compreensão racional das verdades. A teoria de Mary Richmond. Mary Richmond é a pioneira do serviço social. No livro Diagnóstico Social, apresenta uma metodologia de estudo, diagnóstico e tratamento, baseada na pesquisa junto a entidades assistenciais. A melhoria do agregado social e a melhoria do indivíduo são independentes e, por isso, o trabalho de reforma social e dos casos individuais deve,
necessariamente caminhar a par. A tese da pioneira destaca como estudo dos valores o binômio pessoa em situação. Ela ressalta a importância do humano no desenvolvimento da personalidade em relação com o meio social. Na tese, algumas categorias foram definidas como as relações sociais, a democracia e a reforma. A concepção de desenvolvimento da personalidade do indivíduo é necessário para a adaptação e melhoria das relações no meio social imediato. O somatório dessas relações sociais dos indivíduos ou das famílias conduziria à reforma social. Mary Richmond destaca ainda que o objetivo do serviço social de casos é a realização e o bem-estar da pessoa. Considera que o indivíduo é portador de valores substanciais e circunstanciais que estão à espera de serem revelados e desenvolvidos mediante o tratamento. A filosofia do serviço social de caso se refere à diferença entre indivíduos e à teoria da expansão da personalidade. Em relação à diferença entre os indivíduos, Richmond afirma que todos os estudos pedagógicos avançados da época mostram a importância do tratamento diferenciado para cada um. Já em relação à teoria da expansão da personalidade, baseada no pensamento de Ellen Boussanquet, diz que a personalidade se dilata e se expande no contexto das relações sociais. Richmond salienta que, quanto mais desenvolvida a personalidade de cada membro na individualidade, identidade e perfectibilidade, maior será a ordenação da sociedade. Então, ela acredita que a melhoria da massa e do indivíduo são interdependentes e, por isso, os trabalhos de reforma social e do serviço social de casos devem caminhar juntos. O serviço social de casos é um conjunto de métodos que desenvolve a personalidade, ajustando consciente e individualmente o homem a seu meio. Mary Richmond afirma também que o caso social converge para uma ideia central: o desenvolvimento da personalidade, e a abordagem específica do assistente social é chegar ao indivíduo através do meio social. Ela considera que a personalidade é um termo muito mais compreensivo e não representa somente aquilo que é inato e individual, mas sim tudo o que o homem adquire pela educação, pela experiência e pelas relações com os semelhantes. A herança física, as qualidades inatas e inalteráveis que não são transmitidas são individuais. A precursora do serviço social ressalta que, enquanto a individualidade do homem permanece imutável, a personalidade dele sofre constantes transformações. Ela passa, então, a operar pelo conhecimento na investigação interpretativa e na ação nos relacionamentos sociais numa perspectiva cooperativa. Para ela, caso é uma situação particular, um problema social determinado. Ao seguir o modelo positivista, Mary Richmond assinalou que os casos são compostos de todos os fatos. Eles são vistos em conjunto que indicam a natureza das dificuldades de um determinado cliente, considerando que as evidências sociais estão presentes nos nossos sentidos. Mas, de forma direta, é preciso coletar dados através de entrevistas e questionários. E, indiretamente, eles são coletados por informantes. Então, para operacionalizar o seu pensamento, Richmond racionaliza a ajuda, dando um conteúdo científico associado ao perfil profissional do assistente social. Ele deve ter, além de qualidades inatas, competência vinda da metodologia e aperfeiçoamento profissional. No debate que Richmond instaura entre as exigências da cientificidade e o trabalho social, defende o inquérito na investigação das realidades e questiona o método por seu caráter exclusivamente econômico. Para ela, o inquérito do caso lida com unidade,
não usa um método de pura ciência e trabalha na direção de um trabalho definido, pois tem em vista diretamente a melhoria social. Surge então o diagnóstico social. A proposta metodológica de Mary Richmond. Para Mary Richmond, é através do diagnóstico social que se conhece a situação social das pessoas, possibilitando determinar as causas das dificuldades. A coleta de dados de investigação ou das realidades é o elemento inicial do diagnóstico. Esses dados são coletados por meio de entrevistas com o cliente, contando com a família, vizinhos, documentos, instituições e também outras fontes. O diagnóstico social é necessário para definir a situação social e a personalidade do cliente. No momento inicial, é feita a coleta de dados, mas depois é necessário um exame crítico que exige comparação e interpretação desses dados. Na coleta, devemos ficar atentos, pois ela pode ser prejudicada por diversos fatores, como a observação mal feita ou pela subjetividade disfarçada de intencionalidade, pela falha na compilação ou por deduções erradas. Para que o levantamento dos dados seja eficiente, é importante que na primeira entrevista do Serviço Social de Casos, o profissional tenha empatia. Ele precisa ganhar confiança e a compreensão deve ser mútua. O levantamento de dados deve apontar 3 tipos de realidade: a objetiva, em que os elementos são apresentados aos nossos sentidos; a testemunhal, que inclui outras pessoas para obter informações do cliente; e a terceira, a circunstancial, que inclui tudo que não provém de afirmações diretas das pessoas e é considerado importante no encaminhamento das deduções. A dedução exige um processo de raciocínio através da formulação de hipóteses. Quando necessário, a sua configuração acontece pela experimentação. Mary Richmond destaca que nenhum diagnóstico objetivo de uma situação é superado sucessivamente. Para ela, um diagnóstico social perfeito é aquele que abrange todos os fatores principais que importam para a reconstrução social. Ele deve conter todos os dados para que se possa afirmar e executar o tratamento social. Na seleção dos elementos, o trabalhador social deve sempre evitar qualquer preferência por fatores causais, resultante de impulsos, predisposições ou simpatias pessoais. Você sabe o que Mary Richmond pretendia com a obra Diagnóstico Social? Bom, a primeira preocupação dela era em definir um método de trabalho. O método preconizado estabelece a necessidade de um diagnóstico social como base de trabalho. O interesse pelo diagnóstico social pode ser definido como a tentativa para formar um juízo exato e possível da situação e personalidade de um ser humano com qualquer necessidade social. Tudo relacionado aos outros seres humanos de quem ele dependa ou que dependam dele e também às instituições sociais da sua comunidade. O processo que conduz ao diagnóstico social pode ser dividido em 2 partes: a obtenção de dados para investigar a situação e as conclusões que podem ser tiradas dessa investigação. E os processos para se chegar ao diagnóstico social são 4. A primeira, entrevista com o necessitado e os contatos com a família. A busca de informações com a cooperação de pessoas fora da família para ampliar o estudo. O exame cuidadoso de cada dado obtido e das relações com os outros para a devida interpretação. O objetivo do diagnóstico social é fazer a adequação entre o indivíduo e o mundo em que vivemos. Nem sempre basta tentar um ajustamento entre cliente e o seu meio, pois quanto mais complicado é o mecanismo da sociedade, mais organizado está o indivíduo, mais delicada será a tarefa de readaptação em cada uma dessas circunstâncias.
Mas Mary Richmond diz que é possível que o assistente social realize essa tarefa como artífice das relações sociais, considerando ainda que existem circunstâncias que podem modificar as informações obtidas na entrevista, como a natureza da diligência, o modo de solicitar auxílio, o lugar da entrevista e o que o assistente social já sabe sobre o necessitado. Então, para ela, o diagnóstico consiste na visão de conjunto da situação que permite formular, determinar e escolher prioridades e alternativas de intervenção, utilizando como base a análise das necessidades e inventário dos recursos, objetivando uma intervenção localizada na situação encontrada. As técnicas utilizadas na intervenção também decorrem da seleção estabelecida na hora do diagnóstico. Elas devem estar adequadas à capacidade de recepção do cliente e aos seus objetivos. Considera-se que o método construído por Mary Richmond teve um fundamento científico sociológico, embora tenha se utilizado de outros conhecimentos como a psicologia, o direito, a psiquiatria e também a medicina, pois a construção do método aconteceu com base na pesquisa de campo, com um número significativo de instituições e casos selecionados para estudo. Nesta época, estavam presentes os conceitos freudianos, mas para Mary Richmond, os fatores sociais para a compreensão do indivíduo era o que tinha importância. O modelo teórico-metodológico foi responsável pela profissionalização do serviço social. Através dos conhecimentos que produziu e publicou e pela criação de escolas de formação dos agentes sociais, que depois se transformaram em escolas de serviço social. Também houve a reestruturação do trabalho do COS e influenciou o planejamento e a administração da assistência social dos Estados Unidos. O modelo teórico-metodológico ainda fomentou a criação de várias leis de defesa às questões dos menores, deficientes mentais e outras minorias. Nesse encontro, falamos sobre o contexto histórico do serviço social no Brasil e no mundo. Você conheceu um pouco da teoria de Mary Richmond, que foi a pioneira do serviço social. A sua proposta teórica e metodológica, a partir da obra Diagnóstico Social, é uma referência metodológica de estudo. Bons estudos e até nosso próximo encontro.